Graça e paz, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Porque sempre a gente vem aqui nas lições do domingo de manhã, sempre tem algo para vir, né? Sobre nós. Mas é a palavra do Senhor que é viva, poderosa, eficaz, maravilhosa, mas também é cortante. E muitas vezes ela toca em lugares nas nossas vidas que nós não queremos, né? Ou que seria mais fácil que ninguém falasse sobre isso, que a gente não tivesse que lidar sobre isso. E nós vamos continuar a lição de domingo passado. Nós estamos falando sobre o perdão. E o tema dessa lição 8 é: perdoem-se uns aos outros. Como nós já sabemos, todas as lições desse livro tratam de mandamentos, de imperativos. Não é opcional perdoar. Se eu quiser, se eu sentir no meu coração, o dia que me der vontade, eu perdoo. Nós recebemos um mandamento de perdoar. Nós devemos perdoar. E nós passamos várias situações nos nossos dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós lidamos com situações em que somos ofendidos, que somos magoados, que somos maltratados, que as pessoas nos ofendem, seja com palavras, seja com atitude. E em algumas situações, são pessoas desconhecidas, que passam uma vez na nossa vida, mas parece que passa aquele dia para acabar, né, com o seu dia. Seja ali um atendente de um mercado, de uma loja, um vendedor, seja um motorista de trânsito ou um maltorista, né? Um maltorista, um motociclista abençoado, né? Seja uma ligação de telemarketing, eu não sei. Mas existem essas ocasiões em que, esporadicamente, uma pessoa desconhecida consegue te ofender, te tirar do sério. E ali você ficar com aquela coisa ruim no coração. Poxa vida, né? Eu nem conheço essa pessoa, estou com raiva dela, estou com ódio. Se eu pudesse, eu dava uma voadora. Mas como que me maltrata desse jeito? Como é que fala desse jeito comigo? Como é que faz isso comigo? Às vezes, são pessoas desconhecidas. Nesse caso que nós falamos aqui, são situações corriqueiras do dia a dia, que nós enfrentamos, infelizmente, muito, né, no nosso dia a dia. A gente convive com pessoas o tempo todo. Mas existem situações também que pessoas desconhecidas vão fazer algo contra nós ou contra pessoas que amamos. E aí não é uma situação corriqueira. É algo mais profundo, algo mais sério, mais difícil. É alguém que pode nos trair. É alguém que pode matar alguém que nós amamos. Uma situação de um abuso. E às vezes essa pessoa passa uma vez só, mas deixa essa ferida profunda. Existem pessoas conhecidas também, e nós estamos falando de pessoas desconhecidas, mas existem pessoas conhecidas, parentes, vizinhos, amigos, que vão passar nas nossas vidas e vão ter esses momentos corriqueiros do dia a dia, circunstâncias geradas que trazem mágoa, feridas, que nos ofendem, uma vez, mais de uma vez. E existem situações familiares, que às vezes são situações de ofensas diariamente. Seja do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão,
da irmã, um tio, um parente que mora junto, um avô, avó. E nós temos que lidar com essa questão do perdão. Poxa vida, é tanta situação, tantas situações, tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, e nós somos um universo. Nós lidamos com todas essas esferas, né? Familiar, fora da família, dentro da igreja, o tempo todo lidando com pessoas. E em todas essas oportunidades, nós podemos exercitar o perdão. E perdoar foi uma frase que me veio à memória essa semana. Perdoar é abrir mão do direito de punir alguém que te feriu. A pessoa me feriu. A pessoa me magoou. A pessoa me ofendeu. Eu não tive culpa. Ou até tive. Mas não precisava tanto. E perdoar é, mesmo eu tendo o direito de punir, eu decido não punir. Eu abro mão desse direito de punir. E perdoo. Nós temos um padrão no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Isso abre um precedente de que a gente pode pagar o mal com o mal. Isso é algo que está lá no Antigo Testamento. Existe essa possibilidade de pagarmos o mal com o mal. Mas é um padrão do Antigo Testamento. Jesus veio e trouxe um outro padrão. Ele elevou o padrão. E trouxe um mandamento a respeito do perdão. E nós vamos ler aqui alguns textos. Começar a ler Mateus 18, Evangelho de Mateus. Mateus, toda vez que eu falo Mateus, O Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, no capítulo 18, verso 21 e 22. Pode pôr na NVI, Mateus. Vamos ler juntos? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Agora nós vamos lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3 até o 5. Diz assim, Jesus dizendo: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé também, Senhor. Oramos como os apóstolos, aumenta a nossa fé. Pensa nisso aqui, gente. O que Jesus está dizendo? Se alguém pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, eita nós! Não é? Não precisa, já bastou a primeira, né? A primeira já está bom demais. A segunda você fica, opa! Não, peraí, aí tá brincando, né? Terceira, não, aí já pulou o corguinho de ré, já não tem mais jeito. 7 vezes no dia, se a pessoa, humanamente falando, a gente sabe
Se a gente imaginar pessoas que conseguem nos tirar do sério, né? Fazendo isso 7 vezes no mesmo dia, a gente sabe como é que funciona. Senhor, aumenta a nossa fé, amém? Mas ele diz que nós precisamos perdoar. E por fim, vamos ler em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Assim como fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Devemos perdoar. Perdoem, é uma ordem, imperativo. Perdoem, assim como foram perdoados. Perdoem. Nós precisamos perdoar. Então nós já estamos entendendo que não é uma opção. Nós não temos mais a opção do Antigo Testamento. Não tem mais, irmão, sinto muito. Não tem mais jeito, não é mais olho por olho, dente por dente. Se o irmão lhe der em uma face, o que a gente faz? Devolve de volta? Não, o padrão de Jesus é dar a outra face. É um padrão elevado. C.S. Lewis, um grande teólogo, escritor, diz que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar, né? Falar é fácil. Preparar, né, estudar aqui essa lição e falar aqui para vocês essa lição, ou os líderes falarem nos grupos familiares, é moleza. É fácil demais. O difícil é exercitar o perdão quando a situação vem diante de nós. O nosso senso de justiça própria, o nosso desejo, o nosso instinto de querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Que é o instinto carnal, humano. Me ofendeu, eu vou ofender de volta. Né? A velha história de não levo desaforo para casa, né? Mas esse não é o padrão do Evangelho. Esse não é o padrão para nós cristãos, que dizemos que temos a nova vida em Cristo, que somos uma nova criatura. A antiga criatura, o velho homem, o velho eu, poderia ter esse tipo de atitude. Mas o cristão, o homem e a mulher de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, uma nova criatura em Cristo, que aprende as verdades do Evangelho, numa igreja que prega o Evangelho verdadeiro, puro e simples. Como eu amo a palavra que é pregada nessa igreja. Como eu amo o Evangelho que é pregado nessa igreja, o culto de domingo. A gente pensa, nossa, mas que palavra simples, mas que verdade poderosa que o bispo traz nos domingos. Ai de nós, se não pensarmos o tempo todo, se eu não ficar firme, se os meus pés não ficarem firmados na rocha. A gente sempre lembra da frase do bispo, né? Vou para o inferno de cabeça para baixo. Deus me livre de ir para o inferno de cabeça para baixo. Aqui é pregado o amor de Deus, é pregado o Deus bondoso, maravilhoso, mas também nós entendemos e ouvimos muito que o Senhor também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justo. Para nos justificar quando alguém faz algo contra nós, mas Ele também nos julga. Então nós precisamos entender isso. É muito fácil amar, dizer que eu amo toda a humanidade, eu amo todas as pessoas. Mas é fácil amar quem nos machuca? É fácil amar quem nos fere intencionalmente. E a gente passa por isso. Pessoas que vêm intencionalmente nos ferir. Pessoas que maquinam, que tramam coisas contra nós nas nossas costas.
É fácil amar essas pessoas? Mas o que nós precisamos ter em mente e entender? Que nós também falhamos, erramos, decepcionamos as pessoas. E muito mais do que a gente gostaria. A nossa língua, né? Quantas vezes a nossa língua está ali pronta para ferir, para ofender. Às vezes a gente nem precisa falar, né? Tem pessoas que parece que tem o rosto já entrega tudo. Não precisa falar nada. Basta né? Tem gente que consegue disfarçar. Como eu admiro esses irmãos, as pessoas que conseguem disfarçar o semblante. Que bênção. Eu não sou desse tipo. Se eu estiver chateada, se eu estiver nervosa, se eu estiver cansada, qualquer coisa, meu rosto vai mostrar mesmo, não tem jeito. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que não existe uma família saudável, não existe um casamento saudável, não existe relacionamentos saudáveis, não existe uma igreja saudável sem perdão. Não tem como. Como é que nós vamos ter uma convivência saudável na nossa igreja, na nossa comunidade? Se eu estou magoado com o meu irmão, estou magoado com a minha irmã, não resolvo, e em vez de, tentar resolver a situação com ela, eu saio falando para todo mundo. Não vou contar só para o bispo e mais para uns 50 irmãos e para mais ninguém. Conto para o bispo, conto para o Rosemir, conto para o Claudemir, conto para alguns irmãos. Só uns 50 vão saber da situação, mas não resolvo a situação com o meu irmão. E fica aquela situação constrangedora, todo mundo sabendo daquele problema que poderia ter sido resolvido em duas pessoas sentando, conversando, confessando seus erros, liberando perdão. E gera toda uma situação no meio da igreja. Isso não é saudável para o corpo de Cristo. Adianta alguma coisa eu falar mal da minha mão? Falar mal do meu pé? Não te perdoo o pé, mas ele vai continuar aqui. Meu pé me fez pecar. Se eu não perdoar ele, mas ele vai continuar aqui, fazendo parte do corpo. Como é que eu faço? E a mágoa é a grande consequência da falta de perdão. A mágoa no coração. E nós precisamos entender que perdoar é uma necessidade. Como eu disse, porque somos nova criatura em Cristo, nós devemos perdoar. Faz parte do novo homem, da nova forma de proceder. Quantos aqui foram batizados nas águas? Ali, quando somos batizados, né, o bispo pelo menos fala, né, que a gente está morrendo para o mundo e nascendo para Deus, nos tornando uma nova criatura ali, através do batismo nas águas. Então não é só para receber as bênçãos, né? A gente quer muito receber só as bênçãos, mas é uma nova maneira de proceder, de agir. Uns com os outros. Então nós devemos perdoar porque nós recebemos a nova vida em Cristo. E se nós somos cristãos, nós não temos outra opção. Não perdoar significa desobedecer. É pecado. Desobediência é pecado. Estamos pecando. Se eu não perdoo, eu estou pecando. Então não tem a opção de não perdoar. Mas eu não tenho opção. Mas a pessoa foi muito grave. Não tem opção. É o padrão do Evangelho. Nós temos, na Bíblia tem uma parábola do credor incompassivo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perdi o meu papelzinho que eu anotei. Mas diz aqui nessa parábola que o credor, que o rei juntou ali seus servos para acertar as contas de quem estava devendo ele. E chegou diante dele um dos servos que devia a ele 10.000 talentos.
10.000 talentos. E o rei perdoou a dívida. Está perdoado, sua dívida está aqui, rasgada, está perdoado. Exato, Mateus 18, 21. Exatamente. Dívida perdoada, rasgada, vai em paz, meu filho, está perdoado. E aí diz que esse servo, assim que ele sai da sala do rei, ele encontra com alguém que estava devendo ele. E aí, ao invés dele também, acabou de receber ali um perdão de 10.000 talentos. De repente chega diante dele um outro colega que devia a ele 100 denários. E ele perdoou? Passa para cá 100 denários, pode me pagar. Se você não me pagar, o negócio vai ficar feio para você. E aí diz essa parábola que o rei soube disso. E ficou furioso. E aí diz que o rei chamou ele e falou, mas como assim? Eu te perdoei 10.000 talentos. Eu fui misericordioso com você. E você mal saiu daqui e você cobrou alguém que te devia 100 denários. Meus irmãos, para a gente contextualizar, às vezes a gente não consegue entender, valor de talentos e denários. Um talento é o mesmo que 35 quilos de ouro. Ou seja, 10.000 talentos, o que o rei perdoou a dívida do servo, é o mesmo que 350.000 quilos de ouro. Dizendo o Hernandes Dias Lopes que precisa de 10 caminhões para carregar esse tanto de ouro. Vocês imaginam uma dívida desse tamanho? Já imaginaram vocês devendo aí 350.000 quilos de ouro? Eu não sei nem colocar isso aí em reais. Se tiver alguém que sabe aí o valor do ouro e que souber colocar isso aí em moeda brasileira. E o servo é perdoado uma dívida tão astronômica. E ele sai, e aquele outro colega dele devia a ele 100 denários. E um denário é como se fosse um dia de trabalho. E essa dívida de 100 denários equivalia ao mesmo que 3 meses e 10 dias de trabalho. E o pastor Hernandes, ele diz que para o trabalhador conseguir esses 350.000 quilos de ouro, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Jamais ele iria conseguir pagar essa dívida. E ele não perdoou uma dívida de 3 meses e 10 dias. O que Jesus quis dizer com isso? Que o perdão que o Senhor nos deu foi grande demais, impagável. Jamais, com qualquer tentativa que pudéssemos ter, jamais nós conseguiríamos pagar pelo perdão que Ele nos deu. Então, por que é que nós não podemos também perdoar aqueles que nos devem? Que são nossos devedores, aqueles que cometeram alguma falta, uma ofensa contra nós. E existem consequências, meus irmãos, da falta de perdão. Em Marcos 11, 25, diz que não perdoar, que as nossas orações não seriam nem ouvidas por Deus. A falta de perdão impede as nossas orações de chegarem ao céu. A falta de perdão, como diz lá em Mateus 5, 23, 24, ele diz que até o nosso culto não tem valor, que se a gente vier trazer nossa oferta diante do altar e tivermos alguma mágoa com algum irmão, meu filho, peraí, segura aí a benção, vai lá resolver, depois você volta. E quantas vezes, nós estamos aqui no culto com as nossas mãos erguidas, Senhor,
E Ele está lá do céu, acho que olhando para nós, falando, vamos perdoar primeiro. Vamos perdoar. Nós falamos muito sobre isso no domingo passado, né? Está em Mateus 6, 14 e 15, que é a oração do Pai Nosso. E que o Senhor Jesus nos diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, nós também não recebemos o perdão de Deus. E olha que o perdão de Deus está aí, gratuito, disponível a qualquer momento para nós. Tem mais uma consequência, que está em Tiago 5,16. Esse aí a gente vai colocar ali no projetor. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vocês sabiam, meus irmãos, que se nós não perdoamos, nós podemos adoecer fisicamente? Podemos ter consequência de doença física pela falta de perdão. Segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50 pessoas que passam pelos hospitais diariamente, a origem da doença delas, do problema de saúde, é psicossomática. São questões da mente, do coração, mágoa, falta de perdão, problemas não resolvidos, que ficam ali atordoando a pessoa, a tal ponto de gerar uma doença física. A falta de perdão, ela pode ferir o nosso corpo físico. E como diz o rei, né, na parábola do credor incompassivo, que não perdoou o seu devedor, que foi muito perdoado, mas não perdoou, o rei, o que ele fez no final? Entregou ele aos verdugos, aos carrascos, torturadores. Você não vai perdoar? Você não perdoou? Vai sofrer consequências físicas, vai doer no seu corpo físico. E meus irmãos, no nosso livro a gente tem aqui alguns passos. Como eu resolvo isso então? Eu tenho que sentir vontade de perdoar? Não, meus irmãos. Como nós temos aprendido aqui nesse lugar, o perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. O Senhor decidiu nos amar, Ele escolheu nos amar, Ele enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Ele tomou essa decisão de nos perdoar. Mesmo nós não merecemos e temos convicção de que não merecemos mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo, Senhor, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. E nós precisamos entender isso. Tomar a decisão de perdoar. É difícil perdoar. Está doendo. O que a pessoa fez foi grave demais. Ou foi doloroso demais. Eu não consigo. Não quero. Mas eu decido perdoar. Eu preciso esperar sentir que vai sair aquele sentimento ruim. Não, meus irmãos. A gente só precisa abrir os nossos lábios e fazer uma confissão de perdão. Senhor, eu perdoo. Eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa que fez isso, isso, isso e isso. E a partir daí, meu querido, minha querida, você está entregando para Deus aquilo que te feriu, te magoou. E a promessa dele é de que se a gente colocar diante dele as nossas ansiedades, as nossas petições, as nossas súplicas e orações, ele diz que a paz dele, que excede todo entendimento,
guardaria o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, quem faz essa obra de limpeza, de tirar os sentimentos ruins, os pensamentos ruins, essa obra é com o Senhor, é obra do Espírito Santo. O nosso papel é perdoar, é decidir perdoar. É uma questão de colocar a nossa vontade, o nosso eu na cruz. Nós aceitamos a cruz de Cristo quando ela nos é favorável, quando é para nos abençoar, para nos curar, para nos perdoar. Mas o convite que Jesus fez para nós foi de que nós também tomássemos a nossa cruz. Então eu não quero perdoar, mas eu coloco a minha vontade na cruz e decido perdoar. Eu não sinto vontade, as minhas emoções não querem perdoar, mas eu coloco as minhas emoções na cruz e decido perdoar, porque eu fui perdoado. Fui perdoado. E nós precisamos entender essa verdade. Colocar na cruz tudo isso que nós sentimos, pensamos, a nossa vontade. Não significa, meus irmãos, que nós vamos esquecer, que vamos ter amnésia, né? Vou esquecer o que a pessoa fez comigo. Muitas vezes vai exigir um processo, porque às vezes aquela pessoa, você perdoa e amanhã ela te fere de novo. Você perdoa e ela te fere de novo. Ou as lembranças, né, vão fazendo você lembrar e remoer. E muitas vezes a gente precisa fazer esse exercício, porque o inimigo das nossas almas vai ficar o tempo todo nos acusando de que nós não perdoamos de verdade, porque aquele sentimento ruim ainda está dentro de nós. Porque nós olhamos para a pessoa e não confiamos mais, e não temos pensamentos bons a respeito dela ou dele. Mas é um exercício que nós precisamos fazer. Como o salmista Davi, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, ainda tem alguma mágoa? Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém para quem eu preciso liberar o perdão? Para que eu possa também ser perdoado, perdoada? Para que eu receba a cura física, para que as minhas orações sejam ouvidas? Para que eu receba das bênçãos do Senhor, que nada impeça o agir do Senhor na minha vida. Então ele diz aqui, o autor do nosso livro, ele diz que nós devemos buscar ao Senhor para que Ele trabalhe no nosso interior. E muitas vezes, se tratando de igreja, de irmãos, dos irmãos da igreja, nós vamos precisar muitas vezes sentar com a pessoa e conversar. E, irmãos, é difícil demais. Quando você está magoado com alguém, principalmente o irmão da igreja, é mais fácil o irmão está vindo por aqui, mas não vou dar a volta lá pelo outro lado. Vou sair lá pela outra porta para evitar. Para evitar o problema. Mas a gente sabe que não evita. A gente sabe que só aumenta. Porque aí a gente começa a fomentar nos outros irmãos aquilo que nós estamos sentindo. E às vezes as pessoas começam a pensar mal do irmão, porque ela tomou suas dores. No final das contas a gente vai perceber, nem foi tão grave assim, nem foi uma coisa tão absurda assim, uma coisa tão simplesinha de resolver. De repente vira uma bola de neve. Porque não houve uma simples conversa. O irmão me magoou, o irmão me feriu. O irmão falou nas minhas costas, falou de mim nas minhas costas. E sempre tem alguém que vem nos contar, irmãos. É impressionante. É impressionante. Não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado no meio da igreja. É incrível, a gente sempre fica sabendo, mesmo não querendo saber. Só para orar, né? Só para orar. Então, meus irmãos, existe a forma correta, é em amor. Já finalizando aqui em nome de Jesus. Em amor.
Ah, eu não consigo sozinho. Procura um líder. Não é procurar a igreja inteira não, meus irmãos. Procura um líder, um homem, uma mulher de Deus. Nós temos tantos líderes aqui na igreja. Pessoas que são bênção. Peça conselho. Ah, mas eu não consigo sentar. Peça. Claudemir, senta comigo, mas o irmão ou a irmã. Nós estamos com uma diferença que eu não estou conseguindo lidar. Está difícil. Kátia, me ajuda. Intermedia essa conversa aí para a gente. Vamos resolver. Exatamente. O ideal é que seja sigiloso, por quê? Para não ferir mais pessoas, para não contaminar. Vocês sabiam que a raiz de amargura contamina as pessoas ao redor? Se eu tenho uma mágoa com o pastor, né? Ao invés de ir lá resolver, pastor, fiquei chateada, o senhor falou comigo, não gostei. A gente sai ferido, o pastor me magoou, e eu saio falando para Deus e todo mundo. Todo mundo vai ser contaminado, porque o pastor é muito mau. A gente contamina as pessoas com a nossa mágoa. Isso é muito grave, meus irmãos. Nós estamos ferindo a igreja, o corpo de Cristo. Então precisamos buscar o momento certo e adequado para falar com essa pessoa. Buscar sabedoria. Se você não consegue lidar, e eu estou falando isso no meio da igreja, é claro que em situações fora daqui, que se são pessoas que não são cristãs, que nos ofendem. A palavra do Senhor diz que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. A pessoa pode não entender esse princípio do perdão bíblico. E tudo bem, mas cabe a mim perdoar. Fiz a minha parte, eu perdoei, eu liberei o perdão. Agora, entre os irmãos, dentro da igreja, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos resolver as nossas diferenças. Precisamos buscar a cura, a restauração dos relacionamentos na igreja, se queremos uma igreja saudável. Amém, meus irmãos? Não tem como, se a mão está te dando trabalho, te magoando, a gente não tem como arrancar a mão. Não tem. Não tem mais jeito. A mão está aqui. Vai continuar aqui. Vai ter que lidar com ela, porque ela está aqui. O irmão que nos feriu, que nos magoou, vai continuar sendo irmão, gente. Nós vamos para o céu, ou você vai ficar ou o irmão vai ficar. Como é que é? Tem essa opção? É muito sério. Então, eu vou levar a mágoa para o céu? Né, bispão? Não tem como. Se você ficar com a sua mágoa, você fica. Tá vendo só? Então, vamos liberar o perdão, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé.